Quando pensamos em Elon Musk, facilmente o associamos a inúmeros projetos. Todavia, sem dúvidas, a sua mais ousada empreitada diz respeito à ideia de querer colonizar o planeta vermelho, Marte. Mas engane-se quem pensa que Musk é um bilionário lunático que não sabe o que fazer com tanta riqueza a ponto de querer desperdiçá-la com foguetes e bases espaciais. Na verdade, Elon Musk é um gênio que sempre esteve à frente do seu tempo. O autor, Ashley Vance, revela o passo a passo que fez com que Musk se tornasse quem ele é, a jornada de Musk até aos dias de hoje. Elon Reeve Musk nasceu na África do Sul, mais precisamente em Pretória, no dia 28 de junho de 1971. Seu pai, Errol, era engenheiro e empresário de sucesso. Já sua mãe, May, era modelo e nutricionista. Além de Musk, o casal teve outros dois filhos, Kimball e Tosca, ambos mais novos que Elon. Kimball revela que desde muito cedo Elon era aficionado por livros e por isso ele sempre teve boas notas na escola. Ademais, outra grande virtude de Musk era a sua memória fotográfica. Ele conseguia memorizar datas, fatos e acontecimentos com grande facilidade e, portanto, era capaz de acumular informações sem grandes dificuldades. Quando Musk tinha apenas 17 anos, os seus pais se divorciaram e, diante disso, o rapaz decidiu se mudar da África do Sul. Nesse ponto da história, Musk vai morar no Canadá e por lá matricula-se na Queen's University em Kingston, Ontário. Na faculdade, Musk estudou administração por 2 anos, mas pediu transferência para a Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, devido a uma bolsa de estudos que acabara de ganhar. Ele foi estudar economia na Wharton School e posteriormente cursou o bacharelato em física. Durante seus estudos na Universidade da Pensilvânia, Elon Musk escreveu 3 trabalhos. O primeiro deles falava sobre a Estação de Energia do Futuro, que era formada por enormes matrizes solares no espaço, transferindo energia para a Terra via micro-ondas. Já o segundo trabalho falava sobre como toda a informação do mundo poderia ser colocada em um único banco de dados. Por fim, o terceiro trabalho falava sobre o potencial de comercialização dos ultracapacitadores como dispositivos de armazenamento. Com esses projetos em mãos, Elon Musk fez estágio em 2 empresas do Vale do Sílico, local famoso por formar Steve Jobs e Bill Gates. Após se formar, Musk fez um doutorado em Ciência de Materiais e Física em Stanford. A importância do Vale do Sílico. Musk convenceu Kimball, um de seus irmãos, a se mudar para o Vale do Sílico. Juntos, ambos lançaram o primeiro empreendimento de Elon, a Global Link Information Network, que posteriormente se transformou na Zip2. Com o objetivo de se tornar uma espécie de classificados online, a empresa dos irmãos Musk obteve sucesso após um financiamento feito por seu pai, Errol Musk, que deu $28.000 para os filhos investirem no negócio. Acontece que em 1996, uma empresa de investimento chamada More Davidoff Ventures soube da Zip2 e, após alguns encontros com Elon e Kimball, investiu 3 milhões na companhia dos irmãos. Ademais, depois de tantos investimentos, a empresa se destacou e começou a crescer rapidamente, sendo que até mesmo o New York Times investiu na ideia dos irmãos. Em abril de 1998, a Zip2 anunciou que iria se fundir com a CitySearch, a sua principal concorrente. Esse acordo entre as empresas foi de mais de $300 milhões. Porém, embora no começo Musk fosse a favor da fusão, acabou mudando de ideia e fez de tudo para que a fusão não ocorresse. Então o conselho da Zip2 desfez o acordo, que por sua vez deixou a empresa em uma situação ruim. Naquele momento os irmãos venderam a empresa para a Compaq, que ofereceu 307 milhões pela Zip2. Com a venda realizada, Musk recebeu 22 milhões por suas ações e, diante de tanto dinheiro, decidiu que lançaria um novo serviço, um banco online. X.com/PayPal. Em 1999, Musk fundou a X.com, empresa destinada a realizar operações bancárias. O sucesso foi tanto que em apenas 2 meses de operações, a empresa conseguiu mais de 200 mil clientes. E devido ao sucesso de Musk, uma concorrente nasceu, a Confinity, focada em serviços de pagamentos por e-mail. Em suma, em meio a um mercado em ascensão, Musk decidiu se fundir aos donos da concorrente e assim nasceu o PayPal. Em junho de 2001, a X.com, que gerava $240 milhões por ano em receita, foi rebatizada para PayPal. Já em julho de 2002, o eBay fez uma oferta de $1,5 bilhões pelo PayPal. Obviamente que Musk não poderia recusar
e com a venda do PayPal ele embolsou 250 milhões de dólares. O nascimento da SpaceX. Por volta de 2002, Musk mudou-se para Los Angeles e foi aí que os seus experimentos com projetos espaciais começaram a vingar. Ele criou a SpaceX, a empresa que construiria foguetes espaciais. Na época, Musk descobriu que um foguete de tamanho médio poderia ser usado para lançar satélites e cargas de pesquisa por um valor bem mais acessível do que os preços convencionais da NASA, por exemplo. Depois de passar meses a falhar e errar muito, a SpaceX finalmente conseguiu lançar o seu primeiro foguete, o Falcon 1, que por sua vez explodiu 20 segundos após a descolagem. Mas isso não foi um problema para o visionário Elon Musk. Tesla. Em seguida, ainda muito focado na SpaceX, Musk investiu 10 mil dólares em um projeto para a construção de um carro elétrico. Depois de um tempo, os fundadores de uma empresa chamada Tesla Motors abordaram Musk. Eles queriam 7 milhões de dólares para criar e vender um carro desportivo feito com um motor elétrico. Musk investiu 6,5 milhões de dólares e assim tornou-se o maior acionista e presidente da Tesla. Em síntese, o primeiro carro elétrico da Tesla foi denominado Roadster. No entanto, apesar dos avanços da Tesla, em 2008 a empresa gastou 25 milhões de dólares a mais do que o previsto e por isso Musk passou a buscar investidores que pudessem auxiliar em suas pesquisas, evitando que as empresas falissem. A Tesla teve a sua oferta pública inicial em 2010 e a partir daí as suas ações tiveram uma escalada de preço, tornando-se a queridinha de muitos investidores, como o meu amigo El Patrão do Carregado André ou o meu amigo Luís Rebelo. NASA. Por fim, a NASA anunciou que forneceria 1,2 bilhões de dólares para a SpaceX, que na época havia conseguido efetuar um lançamento com sucesso em troca de serviços de transporte por 12 voos para a Estação Espacial da NASA. Através desse grande investimento, Musk manteve seu foco direcionado para a SpaceX, pois o seu grande objetivo é colonizar Marte, a fim de que os humanos possam ser uma espécie multiplanetária. Atualmente, Elon Musk possui uma fortuna pessoal avaliada em aproximadamente 22 bilhões de dólares e é o homem mais rico do mundo. No livro, fica claro que o autor Vance tem um único objetivo: apresentar de maneira clara e envolvente a história de Musk. O autor explora diversos momentos da vida pessoal e profissional de Musk, incluindo os seus fracassos, sendo que muitos desses episódios foram narrados pelo próprio Musk em uma entrevista com mais de 50 horas concedida a Vance. Além disso, Vance entrevistou diversos amigos, familiares e até mesmo funcionários de Musk, totalizando mais de 300 pessoas entrevistadas para dar vida ao livro. De acordo com o autor, Musk é apaixonado por solucionar problemas futuros da humanidade e, por isso, ele alimenta os seus negócios atuais visando antecipar respostas para o que está por vir. Diante disso, Elon Musk vive mergulhado em projetos relacionados à inteligência artificial, exploração espacial e colonização de outros planetas, carros elétricos e muitos outros projetos envolvendo economia e política. Então o que achou? Já conhecia a trajetória de Elon Musk? Deixe-me saber nos comentários a sua opinião sobre Musk, um gênio ou um lunático? Ou quem sabe um pouco de ambos. Um forte abraço pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, até à próxima.